Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. No encontro passado nós vimos as missões dos espíritos, ocupações dos espíritos, né, que são várias ocupações e todas elas estão relacionadas com o universo todo, auxiliando Deus nesse complexo universo, né, na sua criação, tá? Hoje nós vamos ver, e uma coisa importante, nossa maior missão é conosco mesmo, nos iluminando e nos transformando em pessoas melhores, tá? Hoje nós vamos ver os 3 reinos, os minerais, as plantas, os animais e uma coisa, nós vamos ver depois também chamada mente e psicose, nesses encontros aí futuros, tá? Então, de acordo com os pressupostos espíritas, Deus criou os espíritos, lembra disso? Simples e ignorantes, lembra? Sem conhecimento, sem nada, simples e ignorantes, com a determinação de se tornarem perfectíveis. Então, simples e ignorantes com a determinação de se tornarem anjos, cristos, anjos. Assim, o progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo. Nós podemos estacionar. Mas os incentivos da vida nos impulsionarão para o desenvolvimento interior. Então, nós podemos parar. Não quero evoluir, quero ficar parado. Posso. Mas vai ter um determinado momento que isso vai impulsionar para ir progredir. Então, o princípio inteligente, lembra o princípio inteligente? Questão 23 do Livro dos Espíritos, princípio inteligente, né? Estagia nesses reinos, nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Vai fazer um estágio durante esses reinos, começando lá pelo mineral e indo até o hominal, né? Hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução, tá? Vão trazer alguns subsídios ali para a sua evolução. E é por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, lá a questão 540 lá do Livro dos Espíritos, que eu chamo vocês à leitura, né? Tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Então, esse princípio inteligente que Deus cria, ele vai estagiar no reino mineral, no reino vegetal, no reino hominal e lá depois no reino angelical, né? Ele vai transformar ali no espírito com letra maiúscula lá no hominal e caminha lá para o angelical. Então, para Herculano Pires, a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego onto, ser, logia, estudo, ciência, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal, tá? Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a teoria de Darwin. Já ouviram a teoria de Darwin? A teoria da evolução de Darwin, dos animais? Da evolução, então é um pouquinho mais ousada. Então Leon Diniz a definiu numa sequência poética e naturalista. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, tá? Poeticamente, eu falei que ele é bem poético, né? Lá na questão 585, que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Como é que a gente faz? Ser orgânico, inorgânico, lá o espécie humana é o 4º reino, como é que fica isso? Aí ele responde, todas são boas, isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente o 4º grau, que seria ali o hominal. Então, depende como a gente vê, né? Lá nos minerais, nós vamos ver que Allan Kardec escreve pouco sobre esse reino. Diz-nos que ele é constituído de matéria inerte, matéria que não tem vida, né? E não possui mais do que uma força mecânica, só uma força mecânica.
Então os minerais não têm vitalidade e nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação de matéria, tá? São chamados seres inorgânicos da natureza. Não tem vida, né? São seres inorgânicos. A pedra, por exemplo, não apresenta sinal de vida. Pode-se dizer que o característico básico dessa fase é a atração. Porque para poder ficar unido, formar uma pedra, tem que ter uma atração, uma força de atração, né? Presenciando claramente no fenômeno do magnetismo. A gente vê ali as forças de atração. Então, na intermediação com o reino vegetal, que lhe vem a seguir, investigações científicas descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal. Ninguém sabe ao certo o que é um vírus, né? Se ele é mineral, vegetal ou animal. Como uma espécie de ensaio para ordenações futuras. É algo aí que está se modificando. E as plantas? As plantas, elas são compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, já tem vida. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor, tá? São as plantas, ela tem vida. Já a questão 588 vai perguntar assim: a força que atrai as plantas umas para as outras, é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se, né? É uma força que vem de matéria com matéria. Agora é interessante, tem um experimento que foi feito com algumas plantas. Vou contar aqui para vocês, com algumas samambaias. Eu li isso aí, né? Fizeram com algumas samambaias num quarto. Num quarto tinha algumas samambaias. E entrou o cuidador dessa samambaia, todo dia ele cuidava dessas plantas, dessas samambaias. E ele entra um dia, vai diretamente para uma samambaia e despedaça essa samambaia. Só que essas plantas estavam com eletrodos, né? Vendo o que acontecia ali, as energias. Quando ele faz isso com outra planta, todas as outras ficam malucas, né? Vamos dizer assim, os eletrodos ali, o que estava marcando, começa a dar saltos. E aí o que acontece no dia seguinte? No dia seguinte, quando ele abre a porta, todas as plantas estavam dando saltos ali, né? Interessante essa experiência com as plantas, a sensibilidade das plantas, né? Assim como também teve o caso com bananeiras ali no Vale do Ribeira, que a dona ali dessa plantação resolveu colocar música clássica para as plantas. Graças a Deus não foi outro tipo de música, nem vou citar aqui, né? Mas foi música clássica. E o que aconteceu com essas bananeiras? Houve aí um aumento de produção de bananas, aí 30% a 40% da produção de bananas. Olha que interessante, as plantas, a sensibilidade, né, das plantas. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: eu converso com as minhas plantas. Continua conversando, tá? Porque as plantas, elas sentem aí alguma coisa diferente, né? Elas têm essa sensibilidade. Nada como conversar, não tem? As pessoas falam que conversam com as plantas, eu converso com as minhas, né? Com as minhas plantas aqui. Falo com elas aí. E a gente vê que tem ali um desenvolvimento diferente. Por quê? Esses experimentos mostram isso, não é interessante? Agora, como não pensam, não pode ter vontade e não tem consciência de si mesma. Nada mais possui que o instinto natural e cego. O próprio instinto de conservação é puramente mecânico. Característica básica dessa fase é a sensação. Sensação, as plantas, sensibilidade, sensação. Na intermediação com o reino animal, que lhe vem a seguir, existem as zonas de vegetais carnívoros. Já viram essas plantas carnívoras? Tem vídeos aí mostrando isso. Elas comem até ratos, sapo, né? Elas fecham ali, comem. Seria uma fase de transição. Você viu que o vírus, uma fase de transição mineral, vegetal e animal, ninguém sabe ao certo. As plantas carnívoras também é uma fase de transição, né? E certas plantas como a sensitiva
Eu brincava muito com essa sensitiva quando eu era criança. É aquela plantinha chamada dormideira, né? A gente aperta e passa assim a mãozinha nela nas folhas e ela se fecha. Não sei se vocês conhecem essa planta. E a dioneia apresenta uma sensibilidade a movimentos, mas não possui vontade. É cego, né? Você passa ali e ela fecha. Então, na questão 591, nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres da natureza mais perfeitas. Mundos superiores, mundos felizes, celestes, né? Lembra a categoria dos mundos? Primitivo, prova e expiação, regeneração, felizes e celestes, lá a categoria. Mundos superiores, as plantas são diferentes? Sim, ó, tudo é mais perfeito. Mas as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais e o homem sempre homem, né? Esses mundos superiores, as coisas são mais perfeitas, né? Mas são plantas, homens e homens. Nós vamos parar por aqui, deixar os animais para o nosso próximo encontro, tá? Vamos deixar os animais para o nosso próximo encontro. Então, nós vimos os minerais, os vegetais e vamos ver no próximo os animais, tá? Nos nossos... que o princípio inteligente, ele vai estagiando nesses reinos, dando uma passada até se tornar espírito, espírito com letra minúscula, lembra? 23, princípio inteligente, até chegar ao reino nominal, onde ele vai se individualizar, se tornar ali espírito com letra maiúscula, questão 76 do Livro dos Espíritos. E depois ele vai ter a individuação, até chegar a ser humano mesmo, né? Ser humano com as virtudes e caminha depois dali a angelitude, tá? Então nós vamos ver na próxima aula os animais.